Um dos Supermans mais poderosos da DC, o Superman do século 853, ele é conhecido como o ser virtualmente inexpressível, e por ter seus feitos exagerados por outras pessoas da internet, né, acaba indo muito longe. Então hoje eu irei te falar a verdade sobre o Superman 1 Million e mostrarei para vocês o que é de fato realmente verdade e o que é mentira, beleza? E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, gostamos de mais um vídeo. E hoje estou aqui para vocês mais um vídeo de trocando ideias com relação ao Superman. Superman 1 Million é um personagem que é muito poderoso, né? Mas essa questão de nível de poder, aonde ele vai chegar, aonde ele chega, algumas pessoas acabam distorcendo isso. Em sites, né, de fandom que acaba criando isso, criando aquilo, distorcendo a HQ, a história, o nível do personagem, para que coloque o personagem como um deus. E isso tem para vários personagens, tá? Tem Superman, tem Mulher Maravilha em certas versões, tem Wanda, tem Mercúrio, tem um monte de personagem, um monte. O que não falta é personagens que inventam fandoms falando que ele tem uma coisa, sendo que não é verdade. E hoje, esse vídeo de hoje aqui é para comprovar que o Superman 1 Million, Superman Prime, ele não é tudo isso que dizem. E antes da gente estar continuando aqui, eu queria indicar esse canal aqui pra vocês, o Sincero DC, que ele é um canal que traz tiradas de cenas de jogos e também da DC, tudo relacionado a DC, animação e também filmes e séries da DC. Então se você gosta da DC, entre no canal dele que você vai gostar bastante, beleza? Então bora continuar aí. O que dizem é totalmente um erro fatal, que não pode, né, ninguém repassar isso, tá? E só pra esclarecer, esse vídeo não é pra mostrar que eu sou o rei do Superman, e sim te falar a verdade que muitos não te dizem. E eu, da DC, ele é o segundo personagem que eu mais gosto, quando eu sou atrás aí do Batman. Mas enfim, no entanto, a verdade é mais importante do que a mentira nessas horas. Então vamos começar, mas primeiramente, gosta de DC, de quadrinhos, filmes, séries, de Mortais, informações de personagens, cara? Se inscreve no canal, cara, escreve aí no canal, que isso ajuda bastante. E também me siga no Instagram, lá tô postando várias coisas, bastidores, dentre muitas outras coisas, beleza? Então é isso, muito obrigado por tudo e vambora aí começar com o vídeo. Informação falsa. Você pode ver pessoas postando uma lista de superpoderes, né? Reivindicando qualquer coisa, desde ele ser o segundo atrás da presença, né? Até ser tão forte que pode erguer o universo, tá? Não é o universo, é o universo. Mas vamos lá, presta atenção. Agora eu vou te mostrar os supostos poderes que muitas pessoas usaram para afirmar que ele tem. Então vamos lá. Poderes falsos. Criação. Superman Prime, ele é capaz de criar formas de vida do nada. Ressurreição. Superman Prime, ele pode ressuscitar os mortos. Onisciência. Superman Prime, ele provavelmente aprendeu tudo em seu tempo ao sol. Onipotência. Superman Prime, ele tem as habilidades quase ilimitadas. Tanto quanto podemos ver, ele é o segundo depois da presença. Todos os poderes dos kryptonianos sob um sol amarelo. Todos os poderes dos kryptonianos são aumentados. Super força divina, a sua força ela é ilimitada. Ele é capaz de levantar o universo. Super velocidade divina, a sua velocidade ela é incomparável até seres como abstratos. Super sensores divinos. Imunidade. Superman Prime, ele é imune à magia, kryptonita, relâmpagos, telepatia, manipulação de matéria, dentre outras coisas. Visão divina de raio-x. Ele pode ver através de qualquer objeto sólido, sem exceções. Visão de godlike hit. 1 milhão de vezes mais quente do que o núcleo de uma estrela. Super estamina, resistência divina. Potencial e energia ilimitadas. Não pode ser exausto e pode lutar para sempre. Invulnerabilidade divina. Capaz de sobreviver ao fim do multiverso. Super audição divina. Consciência cósmica. Imortalidade. Superman Prime, ele viverá até o fim da realidade. Então esses são os supostos poderes que são similarmente ridículos, e não apenas o Superman Prime ou o 1 Million nunca mostrou nenhum tipo de poderes como esse, mas eles são facilmente descartáveis e contradizem seus feitos reais. Os pequenos feitos que ele nem tem, eu já vou mostrar pra vocês, tá? Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui, tá? De onde vem essas afirmações aí? Bom, nenhum outro senão um fanboy
fanboy da DC ou do Superman. Todos os poderes que eu falei aqui pra vocês, o problema é o seguinte: os fanboys, ele é praticamente qualquer pessoa, né? Quando ele entra em um site, ele vai ir lá e editar esse poder, esse feito, né? Ou sites tem de fandom, né? Que bota o personagem lá. Então ele vai lá, muda a origem do personagem, poderes, cria seu próprio personagem e ele consegue inserir essa informação que ele desejar. Então ele pode fazer o que ele quiser. Na maioria das vezes, os wikis, né? Que são os sites gerais de fandoms, eles tendem a conter informações incorretas e que em alguns casos podem ser enganosos a ponto de ser fanfic de um personagem. E vamos aí colocar então agora entre aspas. E é aqui temos o Tom Brevoort, o editor exclusivo e vice-presidente do Senor da Marvel, expressando que os wikis que podem ser alterados ou adicionados por qualquer pessoa não são fontes de informações particularmente confiáveis e não que uma declaração fosse necessária e ela é apenas uma cereja de bolo. Fecha aspas. Que eu saiba, ainda acaba acontecendo, mas é daí que as reivindicações acabam tendo e aparecendo, entre aspas, com seus poderes. E quando alguém está em busca dessa informação sobre esse personagem, no caso aí do Superman, tanto quadrinho Marvel, DC, tá? As primeiras coisas que aparecem são os ditos wikis, ou os fanboys, né? Que acabam alterando os sites, né? Os fandoms. E não sabendo de nada, eles usam essa bendita informação. E é assim que ela se espalha, fanfiqueiros, fanboys, as pessoas que gostam desse personagem. Então vamos aí começar com os contextos e circunstâncias de que são os feitos. Vamos examinar seus poucos feitos irreais e ver que podemos deduzir deles. Reivindicação. Ele recriou a Lois Lane. Observe-se que as palavras mais de perto são o seguinte: o Limix, eu acho que assim pronuncia, tá? Que ele é um Impix da quinta dimensão. Ele usou as amostras de DNA da Lois que Kyle Reynolds recuperou de Solaris e recriou a Lois junto com o Superman Prime 1 Million. E algumas pessoas também disseram que o Superman Prime tornou Lois imortal e piedosa, mas não há literalmente nenhuma evidência para apoiar nisso. Conclusão: ele não pode recriar alguém sem seu DNA, e ele não pode recriar alguém sem a ajuda de um Impix da quinta dimensão. Reivindicação. Ele criou um universo. Mais uma vez, precisamos examinar mais de perto o que está dizendo aí. Vamos colocar entre aspas: bem-vindo ao meu universo. Essa declaração não prova que ele criou o universo de alguma maneira ou forma, tá? Mas o universo do Atom, que é um universo separado e individual, foi destruído como uma forma ou resultado, tá? Que o Atom foi enviado através de uma ponte interdimensional que o levou de seu universo para o universo do Superman Prime, ou o 1 Million. O Prime, ele não apenas admite que não conseguiu impedir a destruição do universo de Atom, mas também, sendo um homem educado, o Clark foi criado para ser uma família do Kent, e ele ainda estava simplesmente falava, né, que dando boas-vindas ou cumprimentando o Atom, que ainda estava em outra realidade e que ele entrou acidentalmente, e, por exemplo, só porque cumprimentou seu amigo e disse que, entre aspas, bem-vindo à minha casa, fecha aspas, e acaba que não significando que realmente ele acabou construindo aquele universo. E, no entanto, há um fato definitivo ou definidor que a maioria das pessoas ignora. A DC 1 Million ocorre no século 853. O século 853 ele é simplesmente a Terra pós-crise, a continuidade e universo principal de 1986 de 2011. E também é o mesmo universo depois da Crise Infinita Terras e antes de Flashpoint. E a única diferença é que isso acontece no futuro, onde Superman Prime fez a sua declaração. Na DC 1 Million não ocorre nenhuma realidade alternativa e universo ou linha do tempo para esse tipo de assunto. E novamente é apenas o universo principal regular. Pelo menos ele era o universo principal antes do 952, com o qual estamos agora tendo ciente, né, mais disso. E mais no futuro, nós sabemos que com certeza o Superman Prime ou 1 Million não criou o universo em que ele estava, porque ele já existia, na verdade, muito antes do Superman em si chegar a nascer. Conclusão: ele não criou seu próprio universo e ele não poderia impedir uma destruição de um outro universo. Reivindicação: ele recriou o planeta de Krypton e ressuscitou todos os seus habitantes. Mais uma vez, olhe para as palavras. Entre aspas, foi isso que fizeram por ele. E, entre aspas, foi tudo por ele. Kyle Reynolds, o narrador, está se referindo ao que o Justice Legion, especificamente o Hotman, fez com que, entre aspas, ele, o Superman 1 Million,
que finalmente voltou do Sol após 15.000 anos habitando na solidão. E em nenhum lugar nessa varredura diz que o Superman Prime recriou o Krypton e ressuscitou seus habitantes. O narrador diz como o ser, né, acabou trazendo ele de volta a Krypton. E para ele, e indo mais à frente, o Hotman com o Log foi com quem trouxe ele de volta para Krypton. Na verdade, você pode ver até o Hotman fazendo isso na página logo antes do Superman Prime visitar o New Krypton, ou a nova Krypton. E vamos aí entrar mais a fundo de novo. Entre aspas, de novo, é quando isso o Hotman, esse robô de aparência magrinha, começa a juntar o tempo e brincar com ele como se fosse o Silent Puff, o objeto verde no céu, logo acima do Superman Prime, beijando a Lois Lane, planeta Krypton, enquanto estava explodindo. O foguete, ele está carregando o jovem Kal-El, destinado na Terra. O Hotman usa seu poder do Rogue para trazê-lo de volta, conforme mostrado no painel. Vale a pena ressaltar, tá, que isso foi feito para se parecer com o Krypton explodindo, como originalmente descrito em quadrinhos anteriores. E resumindo, tá, uma conclusão aí. Ele não recriou o planeta de Krypton e não ressuscitou os habitantes. Reivindicação. Ele derrotou facilmente o poderoso Solaris. Solaris lutou contra toda a Justice League Alpha. E a Liga da Justiça Alpha, ele e os heróis do século 853, em uma batalha de proporções épicas, enquanto a batalha estava sendo travada lá de fora, Kyle Reynolds, dentro de Solaris, fala com a Liga da Justiça. Ele é informado que ele deve aumentar a massa de Solaris e desestabilizar seu núcleo para fazê-lo virar uma supernova e explodir. Kyle fez isso, sai e prossegue para formar uma construção de garrafa de plasma em torno de Solaris. Solaris se torna uma supernova e explode. Como Solaris está explodindo, Superman Prime, ou Kal Kent, então vem para ajudar o Kyle Reynolds e também acaba contendo a explosão com a sua visão de força. A explosão ela é contida e Solaris ele é derrotado e vulnerável e quase morto. Pouco tempo depois, o 1 Million equipa o Green Power Ring, emergindo ele no Sol e prossegue para poder acabar com ele, já derrotando o Solaris. Podemos então concluir que o Prime, o 1 Million, não derrotou o Solaris e os heróis lutaram na batalha e tiveram sucesso em derrubá-lo. O 1 Million foi o único que deu o golpe final. Isso é o que é equivalente na vida real e é um bando de pessoas lutando contra alguém, espancando até uma beira da morte. Então outra pessoa chegando e desferindo golpe fatal na cabeça com uma arma. E você não chamaria isso de uma vitória real agora, e não é de fato, tá? Conclusão: Solaris suportou todo o ataque da Legião da Justiça Alpha, Liga da Justiça e os heróis dos séculos 853 como se não fosse nada, né? Como se não bastasse. O próprio Solaris explodiu, ele estava derrotado, vulnerável e quase morto. O 1 Million então acaba com esse Solaris derrotado, vulnerável e quase morto, somente após equipar a Green Power Ring, o anel do Lanterna Verde, né? Tava muito carregado, tornando um efeito em si ainda menos impressionante. Ele foi rápido o suficiente para se sentir o universo em perigo, entrar naquele universo, salvar o Atom e antes que o universo fosse destruído e sair. Essa afirmação não é tão comumente usada quanto as outras, mas algumas pessoas tentam usá-la como um talento de velocidade, mesmo que tenha sido um feito de velocidade, que não é porque ele nunca salvou o Atom, tá? Mas é incontestável, tornando ele obsoleto. E mesmo que o Prime salvasse o Atom, teria sido uma tarefa ridiculamente fácil, considerado que o fato de que ele estava parado ao lado do portão universal, enquanto os eventos do universo de Atom estavam se desenrolando. A prova mais definitiva é fornecida nos scans que vocês estão vendo aí. E é uma questão onde o Prime não salva o Atom de nenhuma maneira ou forma, tá, o que você pode estar pensando. E nem está implícito ou sugerido que ele salvou o Atom. As varreduras falam por si e que os dizem é completamente diferente dessa afirmação. No entanto, podemos nos aprofundar um pouquinho mais à frente disso daí. O Atom involuntariamente criou uma singularidade como resultado
usado seus experimentos científicos para atrair uma nova forma de energia, para que ele poderia destruir o universo. Na tentativa de impedir que essa singularidade destruísse o seu universo, ele foi abalado no campo supressor como um Liquid de ouro. Quando isso aconteceu, o seu universo foi destruído e Atom viajou para uma ponte interdimensional que o levou para o universo em que o Superman 1 Million estava. Isso é que o 1 Million diz depois do Atom chegar. E assim, o 1 Million, ele reconhece que o Atom parece ter se sobrevivido, à destruição de seu universo, o que implica que ele não salvou Atom. Agora, se ele estava lá e se realmente salvou Atom, então por que fez essa presunção dizendo que, entre aspas, parece que tem? Não seria uma afirmação clara e definitiva se ele consideravelmente ou consciente entrasse em um universo e estava prestes a ser destruído para chegar a salvar ele? Ou tudo que o Superman Prime fez foi reconhecer o colapso dimensional que resultou na destruição do universo de Atom para a segurança do seu próprio universo? Eis a questão agora, Mas isso é mais uma vez reforçado quando o Prime diz o seguinte: Clark Kent não diz que o Superman Prime o salvou, mas em vez disso ele diz: invencível, você conheceu o Superman Prime do portão universal. E isso implica que eles, o Prime e Atom, não se encontraram no universo de Atom. E isso ocorre porque o Prime realmente o salvou e entrou em seu universo, como alguns dizem que ele fez. Então ele teria que ter encontrado Atom enquanto ele estava viajando através da singularidade do universo de Atom. E não, o portão universal e o universal do próprio portão em si, ele está obviamente no universo em que o Superman Prime está em si, no momento. Então, desde que eles se encontraram pela primeira vez no portão universal, isso significa que o 1 Million nunca entrou no universo de Atom só para poder salvá-lo. Conclusão. Resumindo então, o 1 Million, ele nunca salvou o Atom de uma destruição do seu universo. Ele era tão poderoso que entrou na parede da fonte e voltou com os poderes divinos. As palavras frequentes, distorcidas e mal compreendidas quando as pessoas tentam alegar que ele obteve os poderes divinos da fonte. Agora, antes de desmistificar os detalhes, tudo o que eu tenho a dizer é que, se você lê os quadrinhos em algum lugar, o Superman, ele realmente encontra a fonte, atravessa a parede da fonte ou faz qualquer coisa relacionada à fonte por feitos ou declarações reais no painel. As varreduras falam por si. Eu poderia simplesmente deixar a varredura passando aí pra vocês, e desmascarar isso aí tudo. Mas por si só, já iria mostrar pra vocês, ao certo, a verdade, que essa afirmação não só mostra o motivo porque ela não pode ir mais longe. O argumento do Superman entrar na fonte é basicamente um narrador dizendo que o seguinte, entre aspas, ele parecia alguém que tinha ido tão longe a ponto de derrubar o portão dos céus e ainda não encontrou aquilo que procurava. É basicamente expressa para tudo, te mostra, entre aspas. Então, um dia, na virada do século 700, literalmente do nada, um Ismael assombrado voltou para seu planeta adotado. Fecha aspas. Uma referência bíblica ao filho de Abraão, Ismael, linguagem mais figurática e metafórica, e não literal. E se considerarmos o Superman colidindo com os portões do paraíso, literalmente, também teríamos que assumir que o Superman é o filho Abraão bíblico de Ismael, e não o filho do Joel e Lara Longvan. E não é preciso muito poder cerebral para poder ler o texto do narrador a fim de entender que não estão sendo literais. Não importa como você olhe para isso, mas o Superman, ele não entrou na fonte. Conclusão, resumindo, ele não entrou na parede da fonte e ele não ganhou nenhum poder divino. Reivindicação, ele tem poderes da distorção da realidade de um Empin da quinta dimensão. O argumento do Superman Prime ter poder da distorção da realidade é basicamente um escaneamento de uma própria foto ou imagem que vocês estão vendo aí. Um futuro descendente distante do Superman se casa com a rainha da quinta dimensão, e isso é alguma coisa ou uma forma equivalente ao Superman Prime, tendo poderes de diabretes da distorção da realidade. Mas esse não é o caso. Vou explicar agora, calma aí. O Superman do século 67, o Superman Purple, muitos depois do Superman regular que conhecemos, casou com o Gritpris, acho que assim pronuncia, tá passando o nome aí pra vocês, a rainha da quinta dimensão. Isso significa que todas as crianças que o Superman
roxo produz, herdaram qualquer habilidade ou poderes do Impix da quinta dimensão, que possam ou que poderiam acabar tendo. O Prime, o One não pode ter poderes da quinta dimensão, porque a rainha Grips e sua linhagem entraram na dinastia do Superman. Os pais do Superman, o Jor-El e Kara Lo-Van, eram kryptonianos e não Impix. Os Primes, ele não ganhou nenhum poder ou habilidade da quinta dimensão, mas seus descendentes, no entanto, sim. Dizer que o Prime tem poder da quinta dimensão porque um dos seus descendentes se casou com uma da quinta dimensão é como dizer que um de seus descendentes, humano, por exemplo, se casa com uma mulher kryptoniana dezenas de milhares de anos do futuro. Os únicos descendentes meus que herdariam tais poderes seriam os filhos que foram produzidos, com a própria mulher kryptoniana, e a noção de que eu, supondo que estou numa alguma forma viva, ganhar os poderes de um dos meus descendentes que acabou herdando dezenas de milhares de anos no futuro e absolutamente nada de ridícula de poderes. O fato dele não ter nenhum tipo de poder da distorção da realidade, da quinta dimensão, é ainda mais evidente pelo fato que ele precisou de ajuda da quinta dimensão, da própria Impix da quinta dimensão, para recriar a Lois. Se ele realmente tivesse o poder de um doente, ele não teria precisado da ajuda do Lix, ou um nomezinho esquisito. E para deixar claro aqui, os seus descendentes nem mesmo herdaram qualquer poder de deformação da realidade da quinta dimensão. A história em quadrinho nos diz que eles herdaram, entre aspas, 10 poderes sensoriais alienígenas, como resultado do Superman Purple produzindo filho da rainha Grips na distorção da realidade, mais 10 poderes sensoriais estranhos. Se você chegou a ler essa história, é continuamente afirmado que os descendentes do Superman Purple, como o Calkent, têm tais poderes sensoriais alienígenas, e em nenhum lugar sequer é mostrado, implícito ou mesmo declarado, que eles têm a capacidade de alterar a realidade, desses poderes aí, enfim. Conclusão, ele não tem poder da distorção da realidade de um Impix da quinta dimensão. E seus descendentes, embora o Superman Purple tenha se casado com a rainha Glibix, não herdaram os poderes da distorção da realidade, apenas 10 novos poderes sensoriais. O Superman mergulhou no Sol 1500 anos e ganhou novos poderes. Sim, o Prime mergulhou no Sol 1500 anos. No entanto, há muitos que se mantêm em mente, que é o seguinte: se vamos olhar para o que realmente aconteceu nos quadrinhos, o banhado de sols não concedeu a ele um novo poder. Não há literalmente nenhuma evidência para sugerir isso. No que diz a respeito nisso, como qualquer outro kryptoniano que habita uma estrela, isso apenas aumenta o poder dos seus poderes kryptonianos regulares de que eles já possuem, Mas nada disso, nada menos que isso. A gente acaba ouvindo muitas coisas, Mas não, a energia acumulada por estar no Sol também não é permanente. Resumindo, ele não ganhou nenhum poder banhado se não for do próprio Sol. A energia absorvida não é permanente. E vamos agora para alguns pontos adicionais. Em nenhum lugar que eu saiba, é realmente dito que ele é completamente imune à vulnerabilidade, à magia, kryptonita, telepatia, deformação da realidade, a absorção de energia, manipulação da alma, manipulação da matéria, e como ainda não foi provado, mas só espera um pouquinho aí. Ele tem feitos, O One ele tem feitos, e muitos deles também. Tenha também em mente que nosso Superman normal da Liga da Justiça é o Superman One o Prime. E a única diferença é que o Prime ele é simplesmente o Superman do futuro. Isso significa que os feitos do Superman, especificamente do Superman pós-crise, são de fato aplicáveis ao Superman Prime do One. E no entanto, o Superman Prime One ele especificamente ainda é praticamente inexistente. Então não tem muita coisa para estar falando mais dele. Para falar a verdade, os poucos feitos que ele possui, o One não são impressionantes, dadas as circunstâncias e o contexto. Nada do que ele fez ou faz, dependendo do dia ou da data que você está vendo esse vídeo, sugere que ele está no nível de um personagem notavelmente poderoso como Galactus. O que quero dizer é que ele não é tão poderoso quanto outros seres que podem parecer, ou por exemplo, entidades divinas ou universal, perdendo apenas para a presença. Existem muitos outros personagens de seres da Marvel e DC e na ficção em geral que são simplesmente melhores do que ele, Não é nada verídico para fazer fanfic de um personagem que
assim, não tem nada demais e acaba aumentando o hype dele. O Superman 1 Million não tem novos poderes ou qualquer coisa parecida com essas linhas que muitas pessoas acabam colocando, com poderes celestiais da fonte, distorção da realidade, da quinta dimensão, né? E poderes adicionais obtidos através do banho de sol, dentre muitos outros. Isso significa que o Prime, ele é literalmente um Superman regular, poder sabiamente e claro, baseado em feitos, com uma única diferença sendo o fato de que ele mergulhou no sol 1500 anos. Deve-se notar que ele empunhou o anel do Lanterna Verde, que por cerca de 1 a 2 páginas, quando saiu do sol, finalizou os Solaris, mas nunca foi descrito como tendo um após os eventos ocorridos na própria HQ dele. Mas e aí, você concorda de mim? Você discorda de mim? Você acha que essa discrepância no Superman 1 Million é verídica ou não? Comente seus pontos aí do Superman 1 Million, ou você comenta também o que você acha do próprio Superman 1 Million. Comenta o seu próximo personagem que você gostaria que eu desmascarasse aqui, que eu falasse mais sobre, né, que vai ser muito bacana, beleza? Então é isso, muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.